Bom dia, gente. Eu sou o professor Pedro e vamos para mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade à aula anterior, na qual falamos sobre reprodução em animais. Falamos um pouco sobre o reino animal e também o tipo de reprodução assexuada. Hoje vamos falar sobre a reprodução sexuada. Embora haja casos de reprodução assexuada nos animais, o modo mais comum de reprodução é o sexuado. Assim como nas plantas, há animais hermafroditas e também há animais de sexos separados. Nos animais hermafroditas, o mesmo indivíduo tem órgãos formador de gametas femininos, chamado ovário, e órgãos formador de gametas masculinos, chamado testículo. Do mesmo modo como analisamos no reino Plantae, quando falamos das flores hermafroditas, nos animais também há diversos mecanismos que evitam a autofecundação. Uma das formas mais comuns de evitar a autofecundação é o amadurecimento de gametas femininos em épocas distintas das dos demais masculinos. Isso propicia a fecundação cruzada, o que promove o aumento da variabilidade genética na população. Um exemplo de animal hermafrodita com fecundação cruzada é a minhoca. Apesar de hermafroditas, dois indivíduos participam da reprodução. As minhocas desenvolvem uma região mais espessa no corpo, chamada clitelo, onde ficam as aberturas do sistema genital feminino. Dois indivíduos se unem e ocorre a troca de espermatozoide entre eles. Os espermatozoides de um passam para o outro e ficam armazenados em vesículas. Essas vesículas ficam à frente do clitelo. Depois que as minhocas trocam seus espermatozoides, elas se separam e o clitelo de cada indivíduo produz um casulo. Dentro do casulo são liberados gametas femininos. Por movimento do corpo da minhoca, o casulo é conduzido para a região anterior, onde estão as vesículas com o espermatozoide do parceiro. Esses espermatozoides passam para o interior do casulo, onde encontram os gametas femininos. Ocorre assim a fecundação, formando vários zigotos, e os casulos são liberados na terra. Deles nascem jovens minhocas sem fase larval, quando no ciclo de vida o zigoto dá origem a um indivíduo semelhante ao adulto. Sem passar por fase larval, fala-se em desenvolvimento direto. A maioria dos animais, entretanto, tem sexos separados, falando-se em machos e fêmeas. Nesses casos, a fecundação é sempre cruzada. Independente de serem hermafroditas ou de sexos separados, a fecundação pode ocorrer fora ou dentro do corpo dos indivíduos. Quando ocorre dentro do corpo, falamos em fecundação interna. A fecundação externa é mais comum em animais que vivem na água, ou que depende da água para a reprodução. Nesses casos, há liberação de gametas femininos e masculinos na água, e quando um gameta masculino encontra o feminino, ocorre a fecundação e forma-se o zigoto. É o que acontece com a maioria dos peixes ósseos e também com muitos anfíbios. Em diversas espécies de sapos e rãs, por exemplo, na época da reprodução, machos e fêmeas se encontram em rios e lagos. O macho segura firmemente a fêmea com suas pernas dianteiras, em uma espécie de abraço. Nesse momento, o macho libera na água seus espermatozoides e a fêmea libera os gametas femininos. A fecundação ocorre na água, portanto, fora do corpo desses animais. Forma-se então o ovo, onde o zigoto fica protegido por um envoltório gelatinoso e se desenvolve. Do ovo eclode uma larva. Quando no ciclo de vida dos animais há uma fase larval, fala-se em desenvolvimento indireto. No caso dos anfíbios, as larvas são chamadas de girinos. As larvas são muito diferentes dos adultos, mas depois sofrem uma série de transformações e se tornam semelhantes a eles. A esse conjunto de transformações, da larva até a fase adulta, dá-se o nome de metamorfose.